السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أهل التقى والعمل الرشيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ديج الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالله واصبروا. ديج الله: واستعينوا بالله واصبروا. Peçam ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. Pedir a Allah vos ajudar e terem paciência. Wasbiru, e tenham paciência. Allah disse: ya ayyuhalladhina amanu ista'inu, ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ou vocês crentes, isbiru, tenham paciência, wasabiru. Al-musabara é uma paciência no meio de assuntos pesados, perigosos, terríveis. Pacientar naquilo que te alcança do mal, naquilo que te alcança do exame, teste de Allah subhanahu wa ta'ala, e ficarem firmes. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Primeiro, dizer meu tema tem a ver com a paciência no din, a paciência no din diante, ou seja, a paciência no din na falta de energia econômica. Paciência no din na falta de energia econômica, isto é, na falta daquilo que é assunto econômico, daquilo que é o dinheiro, naquilo que é a riqueza, naquilo que é a roupa, naquilo que é o comer demais. Pacientar no din em frente desses assuntos. Conseguir pacientar no din em frente desses assuntos. Na falta desses assuntos, e você pacientar, se pacientar, terás grandes pagamentos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Às vezes isso aparece por serem testes de Allah subhanahu wa ta'ala. Talvez você tenha cargo de um assunto, mas por causa das pessoas não quererem obedecer, você manter-se firme naquilo que você é, manter-se firme no din, manter-se firme na verdade. Mesmo sabendo que eu não tenho casa, eu não tenho roupa, eu não tenho o que comer, mas continuar a obedecer e a seguir o din como deve ser. A inexistência, a falta de comida, a falta de roupa, a falta de casa, quer dizer, não tem tudo isso. Dorme numa casa não sua, a roupa sequer só tem 2 ou 3 artigos, comida lá em casa sequer só tem 1 quilo. Por dia você consegue secar 1 quilo
ou 2 dias, 3 dias sem comer, esse não seja motivo de você abandonar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Abandonar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque existiram muitas pessoas que não tiveram a comida, não tiveram roupa, quando falo de roupa, não porque andavam nus, usavam, mas não era algo suficiente. Usavam o pouco que encontravam, usavam o pouco que tinham, mas eles, nada lhes impediu de seguir a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a paciência no din, na falta da energia alimentar, na falta de energia econômica, na falta de assuntos econômicos, na falta de dinheiro, enquanto você faz 2 dias sem comer, é melhor do que você comer todas as horas, mas a desobedecer aquilo que é o din, a modificar aquilo que é o din, a modificar a sua crença, o seu aqida, a modificar o seu manhaj, o seu método, a sua metodologia. Então é melhor passar 2 dias sem comer, mas nesses 2 dias Allah gostar de você, do que passar todas as horas a comer, mas todas as horas Allah zangar contigo. Isso é mais grave, isso é mais terrível, isso é mais pesado, isso é mais perigoso, isso é mais indesejável. Alguém viver toda hora a gozar o dunya, a gozar o mundo que ele se encontra, a que a pessoa se encontra, mas a perder o akhirah. Isso é grave. Então, paciência no din, na falta de energia alimentar, na falta de energia econômica, na falta de vida material, mas você obedecer o din, pacientar no din. E vou dar alguns exemplos de alguns homens que passaram, alguns homens que viveram, que não tiveram o muito, ou então por causa de Allah preferiram eles abandonar o que não era tão essencial. Nós temos que saber que no tempo de Nabi havia homens ricos, havia homens pobres e havia os normais que nem eram ricos e nem eram pobres, conseguiam comer, conseguiam vestir, conseguiam casa, mas não eram ricos e também não eram pobres. Todos esses haviam, todos esses existiram, todos esses viveram no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, esses homens eram muitos, mas também quando falamos de pobres, eram muitos. Quando falamos de pobres, eram muitos. Havia um homem, um jovem, um rapaz chamado Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu wa ardah. Este morreu como mártir, como shahid, foi martirizado. Este homem morreu na guerra santa. Era um jovem também que participou a primeira guerra do Islã, na batalha de Badr. O Mus'ab ibn Umair esteve lá, uma batalha que os companheiros de profeta, eles andaram a pé, numa distância de 500 quilômetros, todos eles de jejum, num dia de sol escaldante, um dia de sol, um dia de uma quentura muito elevada, 17 de Ramadã, eles todos de jejum, e andaram a pé, uma distância de 500 quilômetros, e chegar lá, guerra, 317 sahabas, junto ao Nabi e 318 homens muçulmanos, companhia Abu Bakr, companhia Umar bin al-Khattab,
companhia Uthman bin Affan, companhia Ali bin Abi Talib, companhia Talha, companhia Abdurrahman bin Auf, companhia Sa'id bin Zaid, companhia Abu Ubaida bin al-Jarrah, companhia Zubair bin al-Awwam, companhia companhia Bilal ibn Rabah, companhia Bujair ibn al-Bujair, esse era dos Sahaba, companhia Bahatha bin Tha'laba, companhia Tamim bin Ya'ar, companhia Tamim bin Mawla Khurraj, companhia Tamim bin Bani Ghanam, companhia Malik al-Harith, companhia Zaid bin al-Harith, e os outros Sahabas que participaram dessa batalha, que participaram dessa guerra. Companhia Abbas era dos Sahabas, este Abbas era dos Sahabas. Companhia Aus era dos Sahabas também que participou da batalha de Badr, que esses homens percorreram, total eles todos 317, só companheiros só, com o profeta eram 318. Chegar lá, guerra, 500 quilômetros depois, todos de jejum, 17 de Ramadã. Essa foi a primeira guerra que eles lutaram contra milhões, centenas e centenas de kafirs. Mas com o poder de Allah, com a ajuda de Allah, muçulmanos venceram naquela batalha. Esses homens, este homem que eu estava para falar, Mus'ab bin Umair, era o jovem mais rico em Meca antes de abraçar o Islã, antes de entrar no Islã. Antes do Islã, era o homem, o jovem, o rapaz, o jovem pequeno, mais rico em Meca. Mas quando a mãe percebeu que ele entrou no Islã, ele seguiu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mãe lhe expulsou, a mãe tirou-lhe fora. A mãe deixou o filho com fome, mas o filho não abandonou a realidade que ele conheceu, não abandonou a verdade que ele conheceu. O Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu, veja este homem, esse jovem, antes do Islã ele era mais rico em Meca, e quando entrou no Islã ficou mais pobre, o jovem mais pobre. Mus'ab bin Umair, dia que ele morreu, onde estava a ser enterrado, o cafre não chegava, ou tapava a cabeça, as pernas ficavam fora, ou tapava as pernas e a cabeça ficava fora, o cafre não era suficiente. Esse Mus'ab bin Umair, num dia, Abdurrahman bin Auf, dentre aqueles 10 que foram dados boas novas do Jannah, não são 10 só, mas os mais conhecidos são esses 10. Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, este homem não havia, quer dizer, este homem estava de jejum, trouxeram comida, tempo de quebrar o jejum, tempo de iftar, e Abdurrahman bin Auf colocou-se a chorar, meteu-se a chorar. As pessoas também ao seu redor também ficaram a chorar. Abdurrahman disse: "Qutila Mus'ab bin Umair وهو خير مني". O Mus'ab bin Umair, esse jovem que era mais rico antes do Islã, depois de entrar no Islã ficou mais pobre. Ele disse: "Qutila Mus'ab bin Umair وهو خير مني". O Mus'ab bin Umair foi matado, foi assassinado enquanto ele era melhor do que eu, enquanto esse homem era melhor no Islã do que eu. Abdurrahman bin Auf, o homem que recebeu boas novas do Jannah já em vida, dentre os primeiros homens a entrarem no Islã lá em Meca, Abdurrahman bin Auf, companhia Uthman bin Affan. Abdurrahman bin Auf era um amigo de Uthman bin Affan, e esses entraram no Islã no convite de Uthman bin Affan, fez da'wah para os amigos dele, e os amigos deles entraram no Islã, aceitaram o Islã. Dentre eles é esse Abdurrahman bin Auf, e é um deles que participou da primeira guerra, e bem sabido que todos os sahabas que participaram da primeira guerra do Islã, a batalha de Badr, todos, isso aconteceu
depois de profeta emigrar para Medina, todos esses Allah diz: façam o que vocês quiserem. Faqad ghufirtum, vocês já foram perdoados. Todos vocês já estão no Jannah. Agora podem fazer o que vocês quiserem. Este era um dos sahabas que participou dessa guerra. Então, este foi Mus'ab bin Umair, o homem que preferiu abandonar tudo que tinha pela causa do Islã, pela causa da verdade. O homem que conseguiu pacientar pela causa da verdade, pela causa do Islã, pacientou mesmo na falta de bens econômicos, falta de vida material, uma vida, quer dizer, de gozo nesta fase da terra, uma vida de almoço nesta fase da terra, de jantar, mas ele preferiu não jantar só pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Havia um homem chamado Abu Dharr, segundo homem que eu vou dar exemplo dele, Abu Dharr al-Ghifari, Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Ele tinha seu irmão, o mais velho dele. Seu irmão num dia vai para Meca e volta. Abu Dharr pergunta ao irmão dele acerca do qual que viu. O irmão dele diz: encontrei um homem lá, ele disse que é profeta, um homem que está na tua religião, você. Abu Dharr, mesmo antes de entrar no Islã, ele disse: eu fiz salat 3 anos antes de entrar no Islã. Alguém lhe perguntou: você reparava onde quando rezava? Ele disse: eu reparava lá mesmo onde Allah me indicava para eu reparar. Lá mesmo onde Allah dizia direcionar-se, é lá mesmo onde eu reparava. Então esse Abu Dharr, quando viu isso, Abu Dharr viajou. Abu Dharr não era de Meca, Abu Dharr era de uma tribo, uma família de nome Ghifari. Então ele foi para Meca à procura desse homem que disse que é profeta, que esse homem que é mensageiro, é qual para ele certificar. O Abu Dharr, quando chegou lá em Meca, não se cruzou com o Nabi. Esses primeiros momentos do Islã, não se cruzou com o Nabi. Mas mesmo assim, não voltou para casa. Não voltou para casa. Ele perguntou às pessoas: onde é que está aquele homem que vocês chamam de Sabi'u? O que é Sabi'u? Sabi'u é aquele que trocou a sua religião. Linguisticamente, Sabi'u é aquele que trocou, que quer dizer, que mudou, que saiu da religião do seu povo e foi para outra religião. E o profeta era chamado Sabi'u lá em Meca. Os kafirs lhe chamavam de Sabi'. Então, assim que ele disse isso, a pessoa, em vez de lhe indicar, ele apontou nele e disse: As-Sabi'u, quer dizer, esse Sabi', a referir o Abu Dharr. Os residentes de Meca encheram no Abu Dharr a lhe bater com pedrinhas, a lhe bater com ossos, até Abu Dharr começar a sangrar. Todo esse sacrifício à procura de se cruzar com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O homem, até esse momento, não tinha o que comer, não tinha o que beber. Aliás, até o que beber ele tinha, mas o que comer não tinha. Abu Dharr, depois daquela toda gente, toda a multidão lhe bater, sem ele provocar, lhe bateram até sangrar. Lhe bateram até desmaiar. Quando levantou, foi para Zamzam. Zamzam é conhecido. Foi lá, se lavou com aquela água e ficou a beber daquela água. 30 dias Abu Dharr sem pôr nada de comida na sua boca e só a beber aquela água Zamzam. Mas não queria voltar para lá na zona antes de se cruzar com este Nabi, conhecer ele. 30 dias.
O Abu Dharr, um mês depois, enquanto está lá mesmo em Meca, num dia, numa noite, cruza com duas moças a adorar ídolos, dois ídolos. Um ídolo chamado Isaf era um ídolo homem, outro ídolo chamado Naila era mulher. Quer dizer, lá havia ídolos mulheres, havia homens. Isaf era um ídolo, era homem. Naila era mulher. Então, Abu Dharr, quando encontrou aquelas duas moças a adorarem aqueles, os dois, então Abu Dharr disse para aquelas moças: então, façam lá casar um deles. Quer dizer, esse ídolo homem, então, de fazer casar essa mulher aí. Que se esse aqui é homem, essa é mulher, então façam lá casar, ser marido e esposa. Então, aquelas mulheres não aguentaram com aquelas palavras, saíram a gritar e a lamentar. De repente o profeta estava a vir. Disse para aquelas moças: o que se passa? O que está a se passar convosco? Aquelas moças disseram: há um homem que está aí. Um homem que está aí, que falou palavras que enchem a boca. O profeta, quando foi lá, cruzou com Abu Dharr. Abu Dharr, assim que viu o Nabi, disse: assalamu alaikum. Abu Dharr cumprimentou o profeta. E o profeta admirou que esse que está a dar salam logo é quem? Abu Dharr disse: esse é o cumprimento do Islã. Então o profeta lhe perguntou: quem és tu? De onde é que você pertence? De onde é que você é? Ele disse: min Ghifar, pertenço à família Ghifar. O profeta, com tanta admiração, depois, eu estou a resumir, depois daquela conversa toda, o profeta lhe perguntou: quanto tempo você está aqui? Ele disse: 30 dias, um mês. Disse: man alladhi yut'imuka? Quem te dá de comer? Ele disse: eu não como nada. Esse todo o tempo aí, só estou a beber a água Zamzam. Bebi água Zamzam e engordei, fiquei gordo. O profeta disse: innaha mubaraka. Na verdade, ela é água abençoada. Nesse todo o tempo, estava a beber água Zamzam, com todo esse esforço. E o profeta lhe recebeu. E este homem, Abu Dharr, quando voltou, foi fazer da'wa para a família. E esse homem que toda a família entrou no Islã. O homem que pacientou no meio da fome, na falta de comida, mas queria seguir a verdade. Homens esses que sabiam que a morte é daqui a minutos. Os homens que preparavam a sua vida como se fosse que eles viram a morte aparecer. Rezavam como se fosse que viram a morte na sua frente aparecer. Como se fossem pessoas que foram ditas que, olha, assim que logo terminar o seu salá, vais morrer. Faziam toda a vida em conta de querer morrer agora. Quando viajavam, dando em conta que eles viajavam, então tinham aquilo de que talvez não irei voltar na minha viagem. Quando rezavam, tinham aquilo de que talvez esse é o meu último salat de hoje, depois daqui vou morrer. E é assim que o muçulmano deve ser, porque quando tem essa convicção, essa certeza e essa crença, tudo que ele faz do dino faz com muita força, porque pensa que depois daquela ibada já não há de ter mais chance de fazer a ibada. Não desleixa, não despacha, faz de acordo. Esse é o segundo homem, Abu Dharr al-Ghifari, o homem que pacientou na fome, o homem que pacientou sem comida, mas seguiu, obedeceu o din de acordo. Obedeceu. O profeta mandou os sahabas para uma certa guerra. A comida era tâmara e água.
Uma tâmara, não duas. Uma tâmara. Só. Essa foi a comida que eles saíram com ele. A comida que os sahabas saíram com ela. Essa tal comida. Uma tâmara. Apenas uma tâmara. Sentaram. Os sahabas às vezes queixavam-se de fome, que amarramos pedras na nossa barriga por causa de fome que subiu demais. E o profeta também tirava ele, mostrava que também eu fiz o mesmo convosco. O mesmo que vocês fizeram é o mesmo que está agora comigo. Eu também amarrei pedras, 3 pedras na minha barriga para aliviar a fome. E através disso os sahabas, o amor deles para com o Nabi aumentava, porque eles sabiam que afinal não somos nós só que estamos a sofrer nessa fome, que estamos a sofrer nesse assunto. Afinal também Nabi também está no grupo, o profeta afinal também está no grupo. Na falta de bens materiais, falta de dinheiro, mas os homens pacientaram até ter um nível avançado, um nível que nunca mais irão ter fome. Só a fome afinal era exame, era teste aqui no dunya. Era apenas teste, exame. Passa quem passa, reprova quem reprova, mas é exame. Tudo que acontece de tristeza na vida de um crente é exame, é teste de Allah. Ou passa ou chumba. Terá o bem quem passou, terá o mal quem chumbou. Esses eram sahabas. Havia um sheikh no tempo de Imam Hanbali, rahimahullah. Imam Hanbal tinha seus amigos, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Ali ibn Madini era um homem que conhecia hadiths, que todos respeitavam a ele no conhecimento de hadith. Imam Hanbali é alguém, segundo ele mesmo, que escreveu acima de 1 milhão de hadiths e cumpriu todos. Acima de 1 milhão, não estou a falar de 1000, não estou a falar 10.000, não estou a falar 100.000, estou a falar acima de 1 milhão de hadith e cumpriu. Veja, esse homem acima de 1 milhão. Mas estou a falar de Ali bin Madini, o homem que conhecia hadith mais que esse homem. Quantos hadiths que esse outro tinha, Ali bin Madini? Dizia o imam An-Nasa'i, كأن الله خلقه لهذا الشأن. Este Ali bin Madini parece que Allah lhe criou só para assuntos de hadith. Esse que eu falava era imam An-Nasa'i. Parece que Allah criou Ali bin Madini para vir aqui no dunya, só para vir só assuntos de hadith só. Dizia o imam al-Bukhari, ele diz: "Mastasghartu inda ahadin illa inda Ali." Eu nunca me senti pequeno no conhecimento, não me senti em nenhum dia pequeno no conhecimento em frente de alguém, excepto em frente de Ali bin Madini. Eu me senti miúdo no conhecimento. Me senti pequeno quando estava em frente dele. Me senti pequeno, que eu ainda sou novo, sou ainda miúdo no conhecimento. É referência a Ali bin Madini, rahimahullah. Foi um dos professores de Imam Hanbal, professor e amigo. Foi amigo de Yahya bin Ma'in. Ele também foi um dos professores de Imam Hanbal. Ali bin Madini foi um dos professores de Imam al-Bukhari. Esses viveram nessa zona, na mesma zona. Eram homens que defendiam a verdade. Mas não estou para referir esses. Estou para referir um outro homem, um dos professores de Bukhari e de Muslim, professor de grandes homens. Este sheikh que havia naquele tempo, já não faço ideia o nome dele. Naquele tempo havia um grupo chamado Mu'tazila. Esses grupos existem. Mu'tazila.
Eles diziam, Coran é criatura. Diziam, Coran é criatura. E você falar isso é kufr. Você sai do Islã. Dizer que o Coran foi criado, isso é kufr. Você sai do Islã. Um desses sheikhs que rejeitava, Imam Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini e os outros, rejeitavam totalmente na crença. Mas esse outro homem trabalhava, recebia 1000 dinar. 1000 dinar não é 1000 meticais que conhecemos, não é 10.000 que conhecemos, não é 15.000 que conhecemos, é acima disso. 1000 dinar é um valor, é um dinheiro de muito valor, ou seja, de um número muito elevado. E este homem recebia 1000 dinar. Esses homens é que lhe davam. Tinha 40 membros da família que ele mesmo é que dava. Quer dizer, é que alimentava, é que responsabilizava 40 homens, 40 pessoas da família dele. Mas num dia mandaram, esse grupo Mu'tazila, mandaram uma pessoa para ir ter com esse sheikh. Disse para ele, como eu disse, não me lembro já, parece o nome dele pode ser Muhammad bin Yunus, mas não faço ideia bem. Foram lhe perguntar, Coran é criatura ou não é criatura? Qual era o objetivo deles? Se dizer é criatura, aumentar o salário dele. Se dizer não é criatura, cortar de vez. Nem sequer um. Este homem foi ter com ele, com esse sheikh, se não estou errado, Muhammad bin Yunus, disse, Coran é criatura ou não é criatura? Aquele sheikh disse, se eu dizer, Qul huwa Allahu ahad, diz ele, Allah é único, Allahu samad, Allah é independente, lam yalid wa lam yulad, ele não nasceu e não foi nascido, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, não há ninguém igual a ele. Se eu ler essa sura, assim, Coran é criatura? Aquele homem disse, olha, eu não vim discutir contigo, eu só, Coran é criatura ou não é criatura? Ele disse, não é criatura. Coran não é criatura, Coran são palavras de Allah, não é criatura. Allah não criou Coran, Coran são palavras dele. Então quando aquele sheikh diz assim, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, é criatura. Aquele homem disse, não vim discutir contigo. Aquele homem foi embora. Ele disse, não é criatura. Aquele homem foi. Cortaram o salário dele de vez. 40 membros da família, todos vieram no seu lado. Agora vamos estar a comer o quê? Assim que salário já cortaram de vez, vamos estar a comer o quê? Toda a família está a chorar, está a querer agora. Nós comíamos, ele responsabilizava 40 membros da família. Agora veja a resposta desse homem. Disse, eu defendi a religião de Allah, eu deixo na mão de Allah, eu defendi a religião de Allah. Quer dizer, eu deixo na mão de Allah, Allah vai responsabilizar. Allah não é injusto. Allah, basta ver que alguém é sério, Allah é que ajuda essa pessoa. O que aquele homem diz? Eu ajudei, eu defendi a religião de Allah. Quer dizer, esse Allah é que vai responsabilizar, deixamos na mão dele. O mais admirável, salário cortado, o homem firme no din, firme no seu aqida, na sua crença, firme no seu manhaj. O que aconteceu? Durou tempo? Não. Allah enviou alguém. Allah enviou alguém
para a sua criatura que defendeu a sua religião. Allah viu que esse homem defendeu minha religião, esse homem foi sério, esse homem fez por mim. Allah viu que esse homem fez por mim, quer dizer, fez por Allah. Naquela noite chega alguém desconhecido, cada um foi desconhecido para com o outro. O homem que veio não conhecia o Muhammad bin Yunus, exatamente é o nome dele, agora já me lembrei. E o Muhammad bin Yunus não conhecia aquele também. Aquele homem veio, bateu a porta, como com licença. Aquele homem disse: você é Muhammad bin Yunus? Disse sim. Disse: eu não te conheço e você não me conhece. Eu não te conheço e você também não me conhece. Mas comigo está esse envelope. O que havia no envelope? Havia 1000 dinar, o mesmo salário que foi cortado dele. De vez Allah enviou alguém com 1000 dinar naquele envelope e disse para aquele sheikh: por mês você vai receber isso até a sua morte. Cada mês terás direito de receber 1000 dinar até a morte. Defesa pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah também defende este servo. Por isso Allah disse para o profeta: Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah vai te proteger das pessoas. Allah vai te defender, não se preocupe. Não vão te fazer nada do mal. Allah vai te defender. Não fique preocupado, Muhammad. E o profeta é aquele que escutou a palavra de Allah e acreditou na palavra de Allah e seguiu e obedeceu a palavra de Allah. Este é o Nabi que seguiu, e todos que lhe seguem também devem estar dessa posição. A paciência na falta de bens econômicos. E são homens que defenderam a religião de Allah, mas na falta de bens econômicos. Vou para o quarto homem. Esse sheikh não é sahaba. Esse sheikh viveu no tempo de Imam Hanbali. Não era sahaba. Era um muçulmano simples. Mas veja, quando ele defendeu a religião de Allah, como é que Allah lhe defendeu? Esse tipo de defesa é incalculável, só Allah quem sabe. Ninguém calcula o nível dessa defesa. O quarto homem é um sahaba chamado Suhaib bin Sinan al-Rumi, Abu Yahya. Suhaib bin Sinan al-Rumi era um sahaba de Roma, Itália. Era da Itália. Não era um árabe. Era de Roma. Só fazia negócios. Fazia negócios, ficou lá em Meca, ficou rico. Ficou rico. Mas decidiu num dia emigrar, sair pela causa de Allah ao encontro do seu profeta em Medina, para ir estar com ele, para ir lhe seguir. Tudo isso pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Suhaib bin Sinan al-Rumi, quando os cáfires de Meca perceberam que ele está a ir ter com o Nabi, eles vieram e cercaram, disseram: olha, ou você vai ou você não vai, fica com tua riqueza aqui. Ou você vai, tudo que você tem de riqueza, deixa conosco. Quer dizer, não vais levar enquanto você vai ter com o Nabi, vai ter com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou você vai sozinho, tudo que tem vai deixar. Ou então fica com tua riqueza aqui. Quer dizer, eles disseram: você ficou rico aqui,
depois quer ir ter com Muhammad. Qual foi a decisão daquele sahaba, daquele homem que decidiu, seu coração todo cheio de brilhos do imã, ele deixou toda a riqueza que ele tinha e saiu sozinho de Meca a Medina. Saiu sozinho de Meca a Medina. Abandonou toda a riqueza. Saiu sozinho pela causa de Allah. Com a sua fome pela causa de Allah. Sem sua comida pela causa de Allah. Sem seu dinheiro pela causa de Allah. Pacientou na falta desses bens econômicos, seguiu o din. Veja o que aconteceu. O sahaba, quando saiu de Meca sozinho para Medina, antes de chegar lá na cidade de Medina, Allah revela a aya a dar boas novas àquele homem. وَمِنَ النَّاسِ, e dentre as pessoas, مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ, existe aquele que vende a sua alma. Vender ibtigha'a mardatillah, a procura da alegria de Allah, a procura de Allah estar feliz com ele. Ele prefere vender a sua alma, deixar tudo que tem pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta fez chegar a informação, aquele homem antes de chegar lá em Medina, fez chegar a informação aos sahabas, e alguns sahabas saíram de corrida, companhia Umar bin al-Khattab, para ir abraçar aquele homem que, olha, você já está no Jannah. Você já saiu o seu nome que você está no Jannah. Foram abraçar aquele homem. O sacrifício que ele fez, deixou o que deixou. Deixou o que deixou para ir o que estava a ir levar. Deixou a riqueza para ir levar o Islã. Este foi o quarto homem que eu dou como exemplo dos homens que admitiram a fome entrar na barriga, ou seja, deixaram a fome entrar e permanecer aí, mas o coração estar sempre a brilhar. Tiveram esse paciência. A paciência no din, defender o din pela causa de Allah, na falta de 5 meticais, na falta de 10, existe, vai, não existe, também vai. São esses homens que terão pagamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, grandes homens, e não são eles só, nós também podemos ser como eles. Nós podemos pacientar sendo um lugar de viver, se quer dormir numa mangueira, se quer dormir num cajueiro, se quer dormir debaixo de uma montanha, mas assim que acordar, levantar, rezar. Assim que acordar, seguir o Nabi. Assim que acordar, fazer dhikr. É esse que pacientou na fome a procurar de encher a barriga de vez. A barriga enche de vez quando entra no Jannah, porque não terá mais fome. Barriga enche de vez quando está no Jannah. Antes de chegar no Jannah, já não enche de vez. Então, esse é exemplo de alguns homens, desses homens que nós conhecemos, os homens que pacientaram no din, no Islã, em frente de vários desafios. Vários desafios. Por isso, num dia, Abu Bakr, ele estava a chorar. Num dia, passou muito tempo sem cair chuva, sem haver água, e trouxeram água misturada com mel para Abu Bakr beber. Abu Bakr, quando lhe deram, Abu Bakr ficou a chorar. Ficando a chorar, os outros se colocaram também a chorar. Os outros calaram. Abu Bakr continuou. Os outros também continuaram a chorar. Mas não sabiam por que Abu Bakr estava a chorar. Depois de calar, lhe perguntaram: o que te fez chorar? Por que você chorou? Ele disse: num dia
estávamos duas pessoas, eu e profeta, sallallahu alaihi wasallam. Eu e profeta. Depois o profeta disse: Ilaiki anni, afaste-se de mim, saia de mim, fique longe de mim. Então Abu Bakr disse: eu perguntei, Nabi, estás a falar com quem? Estamos aqui duas pessoas, ninguém mais está aqui. O Nabi disse: o dunya veio, o dunya apareceu com tudo de bom que está dentro do dunya, apareceu até aqui. E eu disse para o dunya que eu não te preciso sair daqui. E o dunya disse para mim, isto é o Nabi, dunya disse para o Nabi: se você salvar, não são todos que vão salvar. Se você salvar de mim, não são todos que vão salvar. Abu Bakr, o que lhe fez chorar, disse: eu não sei se é que eu também irei salvar desse dunya. Mas esse homem que recebeu boas novas do Jannah, melhor homem deste ummah, melhor homem do povo de Nabi, Abu Bakr radiallahu anhu. Mas fez-lhe chorar isso. Disse: não sei se vou salvar, não sei se irei salvar. Este é o dunya. Então o dunya precisa muita paciência no din, defendermos o din, defendermos o sunnah de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam em todas as posições, em todas as partes, em todos os cantos. Com fome, doente, algemado, enquanto cansaço, qualquer posição que você se encontra, tens que defender a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. São essas pessoas que terão boas novas dia de Qiyamah. Terão boas novas. No tempo de Nabi havia um beduíno. Aquele beduíno, ele veio ter com o Nabi e houve um compromisso que é querer acreditar nele, seguir o Islã. E o que aconteceu? Foram na guerra. O que aconteceu? Houve aquela riqueza dividida. Aquela riqueza dividida, exatamente. Então, o profeta disse tirar uma parte para aquele tal homem. Esse homem não foi mencionado no nome dele no hadith. É um homem que hoje não conhecemos. Mas o importante é a sua história. É a sua lição. Ou é a lição que tiramos da sua história. Quando trouxeram aquilo, deram a ele. Ele disse: isso aqui é o quê? Disseram: é profeta que te deu. Ele levou aquilo que ele foi dado, foi ter com o Nabi. Disse a Rasulallah: isso é o quê? O profeta disse para ti, é para você. Aquele homem disse: foi isso que nós combinamos? Eu não tenho interesse sobre assuntos de dunya. Eu quero ir lutar na guerra e ser picado aqui e morrer. Na guerra, ser picado aqui. Quer dizer, o lugar mais perigoso, nesse caso. Porque se for picado aqui, pode ser normal. Aqui pode ser normal. Mas falando daqui, lugar mais perigoso, muito leve. Fácil de esmagar. O que o profeta disse para aquele homem? Se você falar a verdade, então Allah também será verdadeiro para contigo. Se você falar a verdade, Allah também vai agir. Não passou muito tempo. O homem foi na guerra. Surpreendeu os sahabas o que ele estava a dizer. Foi na guerra, morreu. Onde é que picou? Foi picado aonde para morrer? Exatamente ali onde estava a apontar. Quando a informação chegou ao Nabi, ele admirou. Ele perguntou: mas é ele mesmo? Disseram: sim, é ele. Perguntou: é ele mesmo? Disseram: sim, é ele. Perguntou: disse: é, mas é ele mesmo? Disseram: sim, é ele. Ele disse: fasadaqahu Allah. Ele falou a verdade e Allah foi verdadeiro para com ele. Homens do Jannah. São homens esses que pacientaram. E Allah pagou-lhes o suficiente. Allah paga o suficiente.
Allah pagou-lhes o suficiente. Sahabas. E os outros até que não são sahabas. Até os dias de hoje. Se não é um assunto daquele tempo só. Não. Até hoje e até Qiyama. Então, a paciência no Din, da falta de bens econômicos, defendermos o Din em qualquer sítio, qualquer hora, minuto, segundo, dia, defendermos o Din e praticarmos o Din cada momento que você reza, pensar que talvez esse é o meu último salat, então não devo brincar aqui, tenho que fazer da melhor forma, talvez é o meu último. Se eu fazer a Isha, rezar a Isha, talvez não chegarei a Fajr. Se você pensar assim, não há de brincar nem sequer em uma adoração, porque não sabe se é que a morte vai te surpreender aí mesmo. E se a morte aparecer enquanto você está nas brincadeiras, a rezar de uma forma a brincar, aí está o seu inferno. Se te encontrou, você quando bem concentrado, com todo medo que você tem, tendo medo de Allah, aí está o seu Jannah. Pode ser que você onde veio cometeu muitos erros, Allah vai reparar as últimas ações da sua vida. De ontem até hoje você fez o quê? Hoje mesmo, aquela última hora, estava a fazer o quê? A ação é do Jannah, inshallah Allah vai remover os seus erros de atrás. A ação é do inferno, então vai te colocar no inferno. O profeta disse: innamal a'malu bil khawatim. Por certo, as ações são verificadas no fim, as últimas. As últimas. Então, se é que não fomos pacientes ontem, antes de ontem, então melhor a partir de já pacientar. Paciência na fome, paciência na falta de onde estar. Quando se diz pacientar, não está a se dizer não pode procurar. Procura-se rizq em todo lado. Quando se diz pacientar é defender o Din mesmo isso não existindo. Sem medo de nada, sem medo de ninguém. Como Allah diz: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Pessoas que transmitem sem ter medo de ninguém excepto Allah, só a ter medo de Allah. ولا يخشون أحدا إلا الله, e eles não temem a ninguém excepto Allah. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. E muita coisa que vai nos surpreender dia de Qiyama. Não fazia por quê? Não fazia porque não tinha como. Não tinha o quê? Não tinha força. Será trazido o mais fraco que você, mas que já fez. Eu não fiz porque estava com fome. Vai ser trazido um que fez 3 dias sem comer, só beber água. Epa, eu só bebia água só. Vai ser trazido o que fez 3 dias sem beber nada, excepto aquilo só pegava aquele capim e chupava para molhar a garganta, mas rezava. Muita coisa que vai nos surpreender dia de julgamento, que nós pensamos que temos razão e os outros eram mais do que aquilo. Não rezava. Por quê? Ah não, eu não tinha pernas, não tinha como andar. Não tinha pernas, sim. Será trazido que nem braços tinha. Nem pernas, nem braços, desde que nasceu. Mas rezava. Eu deixei porque a minha doença durou muito tempo. Será trazido que viveu mais do que esses anos, 5 vezes a mais. Se você eram 5 anos, será trazido alguém que adoeceu 25 anos, sem nenhum dia ficar saudável, mas rezava. Então muita coisa vai nos surpreender. Por isso não há onde fugir, excepto temos que fugir para Allah. Tudo que nós temos medo, fugimos dessa coisa. O único quando nós temos medo dele, não fugimos dele, é Allah. É o único. Todo que tem medo de Allah não foge, mas sim corre para ele.
Você, quando tem medo de Allah, não foge dele. Se foge dele, não tem medo. Contrário daquilo que nós temos medo. Quando temos medo de Allah, em vez de fugir, corremos para ele. Basta fugirmos e estragamos. Então, são muitos exemplos. Pacientar. Havia um homem que era um nabio. Allah chamou-lhe ele de sabur, paciente. Nabiullah Ayub, alayhi salatu wassalam, ficou doente. E tinha uma mulher paciente. Ficou doente, só ficou ele e a esposa. Toda a família não estava aí, né? Só ele e a esposa. A confiar só Allah. Como o profeta disse, Ithnan, Allahu thalithuhuma. Duas pessoas, então Allah é o terceiro. É o terceiro deles. É o terceiro. Então, 18 anos doente, Ayub, até o seu corpo modificou-se, ficou fora do seu normal, apodrecer. Esse era Nabiullah Ayub. Cometia pecado? Não cometia, apenas foi um teste, exame. Foi exame só, teste. Allah estava a examinar seu profeta. 18 anos. Mas da forma como Allah lhe deu a saúde, foi de uma forma surpreendente. De surpresa. Ficou de uma forma em que um que lhe viu doente se assustava. Então, este era Ayub, alayhi salatu wassalam. Todo esse tempo, 18 anos, nenhum dia ele voltou para trás. Nenhum dia. A paciência no momento de dificuldades é a mais pagada, é a mais paga, mais recompensada do que a paciência no momento de felicidade. Porque você está a pacientar num tempo em que o seu coração está muito apertado, mas pacientar naquele momento. Então, existiram muitos homens que eles mesmos pacientaram, seguiram o din e depois de morrer tiveram o suficiente daquilo que eles precisavam, mais do que o que pensavam. Você, quando morre, vai no Jannah, Allah te paga mais do que você pensava. Porque se nós pensamos que é jardim, tem areia de perfume, tem plantas bonitas, casas, palácios, lá tem coisas que Allah não falou no Alcorão. Allah falou no Alcorão para nós termos certeza que isso existe. Mas tem muita coisa que Allah não falou e que você não conhece. Então, havia homens pacientes no din, e Allah subhanahu wa ta'ala pagou-lhes o suficiente. Allah pagou-lhes o suficiente. Próprio Nabi recebeu várias tentativas que pessoas queriam lhe matar. Judeus tentaram várias formas, mas Allah lhe protegeu. Os cafres de Meca tentaram várias formas, Allah lhe protegeu. Só pela causa de Allah, saiu com seu amigo Abu Bakr de Meca para Medina. Quem acompanhava e indicava a eles? Havia um homem chamado, não me lembro agora do nome, mas encontrei o nome dele no livro de Sira, de história. Era Cáfires. Enquanto Cáfires estão a procurar Nabi para lhe cortar, para lhe matar, esse Cáfir que sabia onde Nabi está e não falava. E o mesmo Nabi confiou este mesmo Cáfir. Disse, olha, esse Cáfir levava informações, de lá vinha entregar Nabi, que eles estavam assim, eles estão no sítio X, eles estão assim.
Mas o Nabi, onde é que ficou? Quantos dias ele passou? Um dia? Não. Ficou no buraco. Ele e Abu Bakr, dentro de uma cova, buraco, gruta. Todos a procuram dele. Quando Abu Bakr era perguntado, este homem é quem que está contigo? Abu Bakr dizia, esse é um homem que eu lhe contratei para me indicar caminho. Porque as pessoas estavam à procura dele, não lhe conheciam. Mas se encontravam com eles, procuravam Abu Bakr, porque Abu Bakr era muito conhecido, porque era comerciante. Então lhe perguntavam, Abu Bakr, esse que está contigo é quem? Ele dizia, este é um homem que eu lhe contratei. Enquanto iam para Medina, é um homem que eu lhe contratei para me indicar, me mostrar caminho. As pessoas pensavam que ele está a referir caminho do comércio, de negócio, enquanto Abu Bakr estava a falar caminho do Jannah. Abu Bakr, radiyallahu anhu. Mas esse é todo o tempo. Allah é que estava com eles. 7. Allah é que protegia eles. Mas também pacientaram no meio dessa toda viagem. No meio disso tudo, pacientaram. Para ultimar, só para ver que paciência no din, no tempo, na falta de muita coisa, como bens materiais, existe essa paciência. E é uma ibada muito elevado. Veja quando o Dajjal surgir. O Dajjal, quando surgir, ele virá beina Sham e Iraq, entre Sham e Iraque no meio. É aí onde o Dajjal vai surgir. Ele virá entre Sham, entre Síria, essas terras da Síria e Iraque no meio. É aí onde o Dajjal vai surgir. Fa'atha yaminan wa atha shimala. Vai começar a espalhar estragos lado direito e lado esquerdo, passo a passo. Neste caso, lado a lado, Oriente e Ocidente. O Dajjal, ele foi chamado Dajjal. Dajjal significa falso, mentiroso. Dajjal, é que nem você dizer Shaitan. Shaitan, todo aquele que faz prática de Shaitan é Shaitan. Pode ser pessoa, pode ser jinni. Kafir é Shaitan. Todo jinni kafir é chamado Shaitan. Quando se diz Shaitan, fala-se de um jinni kafir, no mundo dos jinnis nesse caso. Mas nós pessoas também existe Shaitan que ordena alguém a fazer coisas sujas. O Dajjal, quando surgir, o que é que vai acontecer naquele tempo? Digo naquele tempo porque ainda não surgiu, mas nós estamos perto desse tempo, mas muito perto. Só Allah quem sabe que dia que esse Dajjal vai surgir. E vai surgir de surpresa. Nós ficaremos surpreendidos. Mas como muçulmanos vieram sempre preparados, com a ajuda de Allah, é Allah que vai ajudar os muçulmanos. Naquele tempo, todo aquele que lhe negar não terá acesso de comida nem bebida. Não haverá nenhum sítio que haverá comida, nem sequer um sítio que haverá água. Todos os muçulmanos não terão comida. E melhores lugares de fugir, um muçulmano fugindo de Dajjal, é nas montanhas. Ouviu que está aí a vir. Se calhar pessoas podem não te dizer que é Dajjal, mas pelo menos ouvindo características, como é que ele está a fazer, o que está a fazer, estragos, tudo isso, corra para montanhas. Há outros que vão se fechar nas casas. Não quer dizer que vai estar a passar dentro de casas, estar a abrir porta. Não. O Dajjal vai estar a cruzar. Esse não é Yajuj e Majuj que vai estragar. Yajuj e Majuj, todos esses vão estragar. Mas Yajuj vai estragar o que foi construído, matar. Essa aqui vai matar, desviar, mas não é para entrar dentro de casas. Vai estragar a aqida e vai desviar muita gente. Então, o ponto que eu quero focar é qual? Yajuj e Majuj, Dajjal, todos são kafirs, todos vão no inferno e vão estragar muita coisa. Então, o muçulmano que não terá acesso de comida, será paciência naquele momento, porque há muçulmanos que serão desviados.
e basta seguir a ele, já você é kafir. E basta ser kafir, você já vai no inferno. Agora, nesse tempo, o que o muçulmano vai comer? Como é que o muçulmano vai se comportar? O muçulmano não é para te seguir, como você não tem comida, não tem nada. Não, é para pacientar naquele momento. E será o exame mais grande no dunya para os muçulmanos. O surgimento de Dajjal. Então, quando assim surgir, o que o muçulmano vai comer? Normalmente não vai comer nada, não vai beber nada. Mas veja, primeiro fugir. Não se orgulhar que não, eu vou lá mesmo, não vai me conseguir. O profeta disse, Fawallahi, eu juro por Allah, aquele que ouvir que Dajjal está a vir e dizer, vou lá mesmo, eu sou crente, chegando lá, seguindo ele. A chegar a de seguir. Portanto, o melhor é cada um fugir. Agora, nesse momento, será paciência. E salat não vai parar. Todos deverão rezar, obrigatório. Cada um se fugiu lá mesmo onde está. E primeiro dia será longo como um ano, antes de sol entrar nesse caso. Segundo dia será longo como um mês. Terceiro dia como uma semana. O quarto dia, que serão dias normais como dias de hoje. Esse já é a duração. Mas nesse momento, qual é o medicamento que nós vamos ter para nossa garganta ficar molhada, para nossa barriga ficar cheia, se é que não teremos comida? Então o profeta disse, muçulmanos vão ler Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Basta ler essas palavras, não precisará mais de água e não precisará mais de comida. Isso já é paciência e é firmeza que vai surgir, que vai existir. Firmeza nos muçulmanos. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Quem não sabia pode decorar. Isso é que muçulmanos vão falar, vão ler, cada um onde está, e lá mesmo onde está não vai precisar de água, não vai precisar de comida. Mas será paciência alta na vida do muçulmano. Então nós temos que ter essa paciência quando existe. Se é que há muita coisa que não estamos pacientar hoje, o que dizer naquele tempo de Dajjal? Que o fitna será maior. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a paciência na sua religião. Amém. Não. Então, como o tempo já... restam quanto tempo para 19 pontos? Assim já está, né? Então, pronto. Então, paro por aqui. Inshallah. Vamos dar adhan, depois fazermos salah. Inshallah, partirmos.